A paz de Deus a todos os irmãos. O meu nome é Fabiana Emílio de Araújo Silva. Eu sou de São Paulo. Minha comum congregação é no bairro União de Vila Nova. Eu estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Glória a Deus, aleluia. A minha primeira obra na presença do Senhor, irmãos, foi da seguinte forma. Um pouco antes de eu ser chamada na Graça Santa, né, de começar a ir para a igreja, eu era uma pessoa que eu era muito rodeada de pessoas, assim. Minha casa sempre esteve cheia, né, sempre fui muito bem querida pelas pessoas. Mas meu marido, ele trabalha à noite. Quando eu vinha dormir, né, à noite assim, eu sentia uma solidão muito grande, um vazio, uma tristeza, uma angústia. E eu chorava, irmãos, eu chorava demais. E glória a Deus, Senhor, aleluia. Eu não sabia o porquê que eu sentia tanta tristeza, eu sentia tanta angústia. Se eu era uma pessoa querida assim, né? Eu me sentia querida assim. Se eu tinha tantas pessoas em volta, tantas amizades, eu me perguntava assim, por que eu sinto isso? Se eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho um emprego, não está me faltando nada. Por que essa angústia? Desde, irmãos, que o que me faltava era Jesus Cristo em meu coração, era Jesus Cristo na minha vida, na minha casa, no meu lar, na minha família, irmãos, porque Jesus Cristo estava faltando aqui na minha família, né? Glória a Deus, aleluia. E aí, irmãos, senti no meu coração de fazer uma visita. A minha comum congregação é aqui, bem pertinho, não é nem 2 minutos para chegar, né? A gente sai de casa, já está na congregação. E ali o Senhor tocou no meu coração de fazer uma visita. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço muito a Deus por isso. E eu fui no dia de domingo, a primeira vez que eu pisei na igreja, né? E quando eu entrei, irmãos, eu ficava observando muito as irmãs ali, né? E as irmãs, elas, né, seladas na promessa, ali sentindo a unção, glória a Deus, aleluia, elas falavam em linguagem e eu ficava naquela curiosidade, eu queria entender por que elas choravam tanto e falavam em linguagem. E eu ficava observando, todos ali testemunhando, as irmãs indo na frente testemunhar, né? E aquilo muito me chamava a atenção. Glória a Deus, aleluia. Então, eu fui, né, nesse dia, eu fui sozinha, sem receber o convite, assim eu fui. E aí eu fiquei curiosa, como eu estou contando para os irmãos, de voltar para saber o porquê que aquelas irmãs ficavam daquele jeito. E eu fui indo, irmãos, eu comecei a indo, e Senhor, glória a Deus, Jesus amado, aleluia, Pai. E aí, irmãos, com 15 dias mais ou menos que eu já estava congregando na Graça Santa, né, na igreja, aí era um tempo de pagamento, e ali eu recebi o meu pagamento. E a gente do mundo não sabe como gastar o dinheiro, né, irmãos? A gente é muito descontrolado quando não tem um controle de Deus em nossas vidas, né? O Senhor ali nos ensinando. E aí, irmãos, me sobrou R$ 20, né? E aí eu fui para a igreja e eu queria doar na obra da piedade e eu queria muito usar o véu, porque logo entrou o desejo de usar o véu no meu coração, irmãos, com 15 dias, irmãos. E aí era uma terça-feira. Eu cheguei na igreja, glória a Deus, Senhor. E aí eu ajoelhei e falei da seguinte forma com Deus: Senhor, eu só tenho R$ 20, Pai amado. Eu vou dar na tua obra, né? E se o Senhor me quiser na sua graça santa, glória a Deus, aleluia, Jesus. Se o Senhor me quiser na sua graça santa, prepara um véu para mim, Pai amado. Eu queria tanto usar o véu, mas eu não tenho dinheiro para comprar agora.
E ali, irmãos, eu me levantei, coloquei o dinheiro ali na caixinha e me sentei. Irmãos, que coisa linda que aconteceu comigo naquele momento. Os irmãos não têm noção. Foi a minha primeira obra na presença do Senhor. A primeira obra, eu não tinha nem noção, irmãos, do que era obra, do que era virtude. Eu não sabia o que era isso. Mas foi a primeira obra que o Senhor fez comigo naquele dia. E aí eu levantei da oração, eu sentei, e na hora sentou do meu lado uma irmãzinha, uma senhora de 82 anos, irmãos, como ela me abraçava, como ela me acarinhava. E eu não era uma pessoa assim que eu tinha muito o costume de receber assim um abraço, um afeto, algo verdadeiro, irmãos. Essa é a verdade. Glória a Deus, Pai amado. E aí, irmãos, essa irmãzinha cuidou tão bem de mim naquele dia, irmãos. E ela falava assim para mim, irmã, por que você não usa o véu? Ela sempre perguntava e falava palavras bonitas. Ela falava, não sai dessa graça santa. Isso num culto, viu, irmão? O culto já tinha começado. E eu não consegui me concentrar no culto, irmãos, naquele dia. Parece que Deus estava tratando de mim naquele dia, naquela terça-feira, porque foi só eu e a irmã naquela igreja, só eu e a irmã naquele banco. Glória a Deus, aleluia. E a irmã muito me carinhava, muito me abraçava e me contava a vida dela. E a irmã falava, quando você vir, eu vou estar todas as terças-feiras aqui nesse mesmo lugar, né? E me acarinhando e falando coisas bonitas. Eu sei, irmãos, que acabou o culto. E aí, quando acabou o culto, ali eu saudei e eu vim embora, mas a irmã me pegou pela mão, irmãos, e ela começou a cantar aquele hino para mim, que eu não sei ele todo, mas ela cantava assim: soa trombeta, escutai o santo evangelho do Senhor. Mais ou menos assim, irmãos. E ela foi e tirou o véu da cabeça dela, irmãos, e deu o véu para mim. Glória a Deus, aleluia, Pai amado. Aleluia, Jesus Cristo, bendito seja o teu nome. Ela me deu, irmãos, o véu dela, irmãos. Eu não tive dúvida naquele momento. Glória a Deus, eu não tive dúvida que Senhor me queria ali na presença, irmãos. Eu fui tomada por uma virtude tão grande que eu nem sabia o que era isso, irmãos. Irmãos, foi uma coisa tão linda, irmãos. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive naquele dia, porque eu fiz a oração naquele dia, irmãos, e eu levantei da oração e o Senhor preparou essa irmã que para mim foi um anjo. Eu nunca mais a vi, irmãos, na graça lá na igreja, eu nunca mais a vi, eu procurava, eu esqueci a feição do rosto dela, eu não lembro mais a feição do rosto dela, e eu procurei, cheguei a procurar algumas vezes e não cheguei a achar, porque eu esqueci mesmo a feição do rosto dela, mas, irmãos, ela me tratou com tanto carinho, com tanto amor, sem nunca ter me visto na vida, irmãos. Ela tirou o véu da cabeça dela e falou assim: ó, irmã, é seu. Ela me ensinou a lavar o véu. E ela falava assim para mim: não sai dessa graça santa, não. É a melhor decisão que a irmãzinha já teve, é entrar na graça santa. Isso com 15 dias, irmãos. Irmãos, eu vim para minha casa tomada na virtudes que as minhas crianças, eles não entendiam. Mãe, por que você chora tanto, mãe? O que aconteceu que você não para de chorar? E nem eu entendia o porquê que eu estava chorando tanto, irmãos. Mas eu abraçava tanto aquele véu, eu beijava tanto, irmãos. Essa foi a primeira obra que o Senhor fez na minha vida, a primeira, irmãos. Isso com 15 dias. Irmãos, como estava perto de completar um mês que eu já estava congregando, que eu era testemunhada, apenas um mês, irmãos. Aí a minha colega, a mãe dela, estava
com aquele problema de diabetes no pé, que aí o pé vai empretando, e ela teve que amputar o pé dela. Glória a Deus, aleluia, irmãos. E aí, irmãos, quando ela foi para o hospital, aí lá constatou que a mãe dela só tinha um rins funcionando 15% e que as chances dela sobreviver eram mínimas, quase nenhuma por conta dos rins, né? Porque um já não funcionava, segundo os médicos, por causa da medicação da própria diabetes. E a minha colega, ela trabalha comigo. Eu via ela para um lado, para o outro, chorando, desesperada. E aquilo foi me dando uma angústia, um desespero, porque eu gosto muito dela. Então, glória a Deus, irmãos, aleluia. Eu subi pro banheiro, né? No banheiro, eu me ajoelhei ali, eu fiz um voto com o Senhor. Eu não sabia nem como que fazia um voto com Deus, irmãos, mas ali eu fiz. E eu falava da seguinte maneira: Senhor, a mãe dela está assim, assim. E o médico falou que ela vai morrer, Pai amado. Se o Senhor tiver misericórdia, se eu deixar ela mais alguns anos aqui na terra, tirar ela dessa situação. O próximo batismo que tiver, Pai, eu me batizo. Eu não falava água santa porque eu não sabia, irmãos, mas eu falava assim: o próximo batismo que tiver, eu me batizo. Irmãos, e ali o Senhor fez a obra na vida da mãe dela. Ela chegou, glória a Deus, Pai, aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Ela chegou a amputar o pé, irmãos, mas ela sobreviveu pela graça e a misericórdia de Deus. Ela sobreviveu, irmãos. E aí, o Senhor cumpriu essa obra na minha vida. Ele fez essa obra na minha vida, irmãos. E eu creio muito grandemente que foi através da minha oração, da oração dos filhos dela também, né? Das outras pessoas. Mas eu creio que ali o Senhor veio de encontro ao meu clamor ali, ao meu chané, meu. Ai, Senhor, como é que eu vou falar? O meu clamor ali, né? O meu aquebrantamento ali diante de Deus. E aí, irmãos, a mãe dela veio para casa, ficou bem, e isso antes de um mês, irmãos. Com 15 dias o Senhor fez a obra do véu, e aí, perto de completar um mês, eu fiz esse propósito com o Senhor. E aí, irmãos, entrou vamos dizer assim, a dúvida, né? E agora? O Senhor fez a parte dele. Como que eu vou me batizar só um mês e tudo mais? Mas aí o Senhor usou a boca do irmão, do cooperador, e o Senhor tomava ele na virtude e falava assim: você fez um voto comigo, eu fiz a minha parte, agora você cumpra a sua. E ele falava assim: aleluia, Jesus. Aleluia, Pai amado, bendito seja o teu nome. Ele falava dessa seguinte maneira: eu te tirei do inferno e para lá você não vai voltar. Antes que eu perca a tua alma, eu desço aqui e eu te recolho. Você está preocupado com aquele que está na tua casa, mas não fique preocupada, porque eu também vou chamar ele nessa graça santa. Vocês dois vão me servir. Agora vai e cumpre com a tua palavra, irmãos. Se antes eu tinha dúvida, se antes eu tinha receio, eu não tinha como eu ter mais receios, irmãos. Eu falo, eu tenho mania de falar que o Senhor me chamou de uma maneira diferente das que Ele chama, né? Da forma que Ele chama. Porque quando eu fui assistir o batismo, glória a Deus, aleluia, eu já fui certa, irmãos. Eu já fui na certeza por essa obra que o Senhor tinha feito na minha vida, né? Por esse propósito. O Senhor fez. Foi lindo isso que Deus fez na minha vida. O Senhor ouviu a minha oração. Eu nem sabia orar, eu nem sei orar ainda, irmãos. Mas o Senhor viu a sinceridade do meu coração naquele momento. E eu sou muito grata a Deus por essa obra, irmãos. Hoje completa 3 anos, irmãos. 3 anos que o Senhor me chamou na sua graça santa e tem me segurado e tem me sustentado até esse momento, irmãos. E aí, irmãos, a gente indo naquela alegria toda, né? Aí o Senhor chamou o meu esposo na graça santa depois de mais ou menos um ano que ele tinha me chamado.
O Senhor foi e chamou o meu esposo, né? E glória a Deus, aleluia. Aí logo chegou a época da pandemia. O Senhor foi, irmãos, e nos separou, porque aí o Senhor chamou logo o meu esposo, aí chamou o meu cunhado, foi chamando a família, né? Eu sei que o Senhor chamou ali uma quantidade de pessoas da família, e a gente, no meio da pandemia, recém-batizados, né? Recém assim na graça, muito novo mesmo, não sabíamos de nada na graça do Senhor, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, já pegou e nos separou. Glória a Deus, aleluia, irmãos, para nós orarmos, para nós buscarmos e aprendermos ali, e o Senhor nos sustentou nessa época de pandemia, nessa época que a igreja ficou fechada. Nossa, foi lindo demais, irmãos. E aí a gente tinha essa oração, todos os dias nós nos reunimos para orar, mesmo na pandemia, sendo errado, porque não podia, né? Nós desobedecemos nessa parte, mas nós não queria perder, irmãos, aquela fome, aquela sede que nós estávamos sentindo naquele momento pelas coisas de Deus. E aí, no meio dessas orações, a gente também começou a ver obra, a ver os irmãos sendo selados, Senhor dando as virtudes ali, né? Aí eu ainda não tinha as minhas virtudes assim. Aí um dia eu, no meu serviço, né, conversando com o Senhor, glória a Deus, aleluia, eu olhei para o alto e falava assim: Senhor, eu ainda não sou selada com a promessa. E eu com aquele negócio assim, irmãos, dentro de mim, de que o Senhor não tinha me perdoado ainda dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados. Na minha cabeça, Ele não tinha me selado, porque eu ainda estava com algum erro, alguma coisinha assim. E ali eu conversando com Jesus Cristo, eu falava: Senhor, se o Senhor me perdoou mesmo, se o Senhor fez um concerto comigo, se o Senhor esqueceu tudo que eu fiz de errado, me dá um dom só, Pai amado. Eu até falei assim: se o Senhor me der um dom, eu não vou te pedir mais nada, só quero um dom só, para eu me sentir amada por Ti, para eu me sentir acolhida por Ti, para vocês verem, irmãos, como a gente é inútil e falhos. Vocês viram as obras maravilhosas que o Senhor fez comigo atrás, pois eu já estava nesse dia falando dessa maneira com Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E ali olhando para o céu e falando dessa maneira com Jesus Cristo, irmãos, não demorou muito. Foi nessa mesma semana, eu não sei dizer com precisão aos irmãos qual foi o dia, em quanto tempo o Senhor, Ele veio e selou minha alma, mas Ele veio correndo, irmãos, ao meu socorro. Foi na mesma semana. Eu fiz essa lamentação ao Senhor, olhei para o céu, conversei com Jesus Cristo, dessa forma que eu passei para os irmãos, e logo o Senhor veio, irmãos, e selou a minha alma com o dom da linguagem, irmãos. Foi uma felicidade muito grande, irmãos. É algo que eu carrego comigo assim como uma joia, uma preciosidade, um presente raro que nós temos, que o Senhor dá para nós, irmãos. Irmãos, foi lindo, irmãos, quando o Senhor selou a minha alma aqui no meu lar, no meio da oração, irmãos. Era como se Jesus Cristo estivesse tirando um peso muito grande de mim, né? Me deixando muito leve. Eu agradeço muito a Jesus Cristo por essa obra também. Outra obra, irmãos, que o Senhor fez na minha vida. Glória a Deus, aleluia. É que o meu filho logo sentiu o desejo de ser músico, de tocar o violino, né? E aí ele ia, pra vocês verem, ele ia para as aulas, mas ele não tinha o violino. E ele sempre me cobrava: mãe, compra o violino para mim. E eu falava: espera, eu não tenho condições de comprar esse violino agora. Clama a Deus, começa a orar ao Senhor para o Senhor ir preparando. Começou a orar, aí eu falava para ele: você viu a obra do véu que o Senhor fez na vida da mamãe? Vai orando que o Senhor vai preparar o violino. E ali ele no desejo, irmãos, do coração dele, e a gente orando, clamando. Aí um dia andando na rua, aí veio uma irmã falar comigo e falou assim: irmã,
Os meus dois filhos sentiram de dar um violino para o seu filho. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai amado. Aleluia, Jesus. E ali ela falou para mim, irmãos, meus dois filhos sentiram de dar o violino para o seu filho. E a gente vai doar o violino para a sua criança, irmãos. Eu não me contive naquele momento. Eu abracei a irmã no meio da rua, todo mundo olhando. E ali o Senhor me tomou na virtude de novo, irmãos. Porque a gratidão que eu estava sentindo naquele momento era muito grande. A irmã não sabia que a gente queria um violino, que ele pedia esse violino. Ela não sabia, irmãos. Mas o Senhor é tão misericordioso, tão maravilhoso. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Que os dois filhos dela, não foi um, foi os dois filhos que sentiram de dar o violino para mim, o meu, né, para o meu filho. E deu aí, eu tenho uma filhinha que ela agora tá com 6 anos, mas na época o Senhor me chamou na graça, eu tinha 3 anos. E de 4 para 5 anos, glória a Deus, Jesus, aleluia. Ela também, irmãos, começou a pedir o piano, o órgão, né? Ela falava piano, que é o órgão. E ela falava, mãe, compra um piano pra mim de brinquedo. Eu quero tanto tocar, mãe. E eu falava assim pra ela, clama a Deus, filha. Clama a Deus, que assim como o Senhor fez a obra na vida do seu irmão, Ele vai fazer na sua também. Glória a Deus, irmãos. E ela é tão inocente, irmãos, que o Senhor fez a obra na vida do meu filho. Mas aí ela que testemunhou a obra na igreja, na reunião de jovens. Ela que foi agradecer a Deus por Deus ter preparado o violino para ele. Foi tão lindo, irmãos. E aí, irmãos, ela clamando, né, falando sempre desse violino. Eu senti de comentar com uma colega minha do serviço. Glória a Deus, aleluia. E essa minha colega foi e comentou para uma irmã da congregação. E a irmã, glória a Deus, Jesus, aleluia, doou o teclado para minha filha, irmãos. Foi outra obra linda, irmãos, linda que o Senhor preparou. É obra de bênçãos, irmãos, pura bênção. E assim o meu filho começou a sentir também vontade de, desejo no coração de usar o terno, né? E nós orando, o Senhor preparou, não foi um, mas foi muitos ternos para ele, irmão. Preparou para ele, preparou para o meu esposo. Meu esposo guardou o dele, porque logo o Senhor preparou o terno para ele e logo entrou a pandemia, né? E aí ele guardou o dele bem guardadinho e vai usar na Santa Ceia desse ano. Glória a Deus, aleluia, Jesus, irmãos. Eu sou muito grata a Deus pela sua misericórdia. Eu sou muito grata a Deus, irmãos, porque são 3 anos, irmãos, 3 anos de pura bênção, de obra. Irmãos, são 3 anos que o meu lar foi transformado completamente, um lar abençoado, um lar de paz, irmãos, um lar onde antigamente nós não sabíamos administrar o nosso pagamento, né? Hoje a gente sabe administrar, não falta nada no nosso lar, pela graça e a misericórdia de Deus. Eu agradeço a Deus, irmãos, pela saúde que o Senhor nos tem dado no meio da pandemia, como eu tinha falado para os irmãos alguns segundos atrás, que a gente se reunia para fazer essas orações, para não perder as virtudes de Deus, não perder aquele desejo que a gente tinha. A gente acabou, eu acho, né, que a gente foi contaminados com o vírus, mas pela graça e a misericórdia de Deus a gente não sentiu nada, irmãos. A única coisa que nós sentimos foi perder o paladar e o cheiro. Somente isso. Nós não tivemos dor de cabeça, não tivemos febre. E mesmo sem sentir o gosto ou o cheiro de alguma coisa, nós nos reunimos todos os dias às 4 horas da tarde para buscar a face de Deus, irmãos. E foi uma obra muito linda que o Senhor fez na minha vida, uma obra assim que eu não vou esquecer nunca, irmãos. Foi a maior prova de amor que Jesus Cristo poderia ter tido comigo, né? O Senhor
nos transformou de uma maneira que eu só tenho a agradecer, irmãos. Eu tenho a agradecer porque a gente aprendeu que quando a gente quer alguma coisa nessa obra santa, a gente clama e a gente pede e a gente espera que o Senhor prepare. A gente não precisa pedir nada a ninguém, se humilhar para ninguém, irmãos. Isso é lindo na presença do Senhor. Isso que nos faz diferente, né? Glória a Deus, aleluia, irmãos. Então, irmãos, eu espero que esse testemunho venha edificar alguma alma, né? Que o Senhor venha abençoar a todos, de todo o coração que estão ouvindo. Que o Senhor venha abençoar esse canal. Glória a Deus, aleluia, canal Comunhão com Deus. Que o Senhor abençoe a todos vocês, irmãos que estão ouvindo. Hoje completa 3 anos, irmãos, que eu estou nessa graça santa e eu sou muito grata. A minha alma é grata, irmãos. A minha alma ela regozija de alegria, de felicidade, porque a transformação que o Senhor fez no meu lar, a transformação que o Senhor fez no meu esposo, na minha vida, irmãos, isso não tem preço. Não tem preço. E o presente que ele me deu, que é o dom da linguagem, irmãos, eu não troco, irmãos. Eu tenho muito, muito medo de perder os presentes e as virtudes que Deus tem preparado para nós. Então, irmãos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Deus seja louvado. Amém.